colegas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O meu grupo é formado por mim, Alessandra, Emily, Maria Clara, Pedro Henrique, Breno, Aaron, Lucas e Alisson Felipe. Coube a nós falarmos um pouco hoje sobre homicídio doloso no trânsito. E o que é homicídio doloso no trânsito? É aquele cujo motorista tem grande risco de matar outra pessoa por grande excesso de velocidade. Só que para existir o homicídio doloso no trânsito, existem dois fatores, que é o homicídio e o dolo. Ou seja, é a aceitação, é a intenção do grande risco que existe de matar outra pessoa por excesso de velocidade. Só que é extremamente difícil no homicídio do trânsito dizer se ele é doloso ou não. Por quê? Por exemplo, tem um motorista que está dirigindo em alta velocidade durante a noite. Ele sabe que pode acontecer um acidente, mas ele nunca vai pensar que esse acidente vai acontecer. Nesse caso, o homicídio vai ser culposo, porque tem culpa, mas não existe dolo. No caso do dolo, o motorista vai responder porque está assumindo conscientemente que há um grande risco de matar outra pessoa e, consequentemente, produzir o resultado. De acordo com o Código Penal, só há crime se houver dolo ou culpa na conduta do agente. Não havendo um desses elementos subjetivos, o fato é considerado atípico, ou seja, que não está previsto em lei. E ainda de acordo com o código mencionado, não há dolo só quando o agente quer o resultado. Há dois tipos de dolo: o dolo direto e o dolo eventual. Dolo direto direciona sua conduta especificamente para determinado resultado, como por exemplo, X quer se vingar de Y e ao passar na rua se depara com Y e resolve acelerar o carro. Ele estava premeditando assim o que iria acontecer. Já o dolo eventual é quando ele assume o risco de causar um resultado criminoso previsto, como por exemplo, em um racha. Os agentes sabem do perigo e mesmo assim põem em ação a aventura. Mas essa fórmula empregada pela lei assume o risco, torna o dolo eventual, torna muito próximo denominada culpa consciente, o que faz gerar, conscientemente, inúmeros problemas práticos na aplicação de tais institutos. E a confusão se dá por duas razões. Bem, em ambos os institutos, o agente ele prevê o resultado e mesmo assim prossegue praticando a sua eventual conduta ilícita, né? Ou seja, em ambos os casos não há mera previsibilidade, né? Que é a possibilidade de previsão, que se refere à capacidade de prever um resultado possível, mas não necessariamente esperado. Há mais do que isso, a efetiva previsão do resultado, né? Que ele se refere à capacidade de prever um resultado que é esperado, mas mesmo assim a pessoa continua a agir, né, de uma certa maneira que ele acredita que seus benefícios de sua ação superam os riscos associados ao resultado esperado. Resumindo, o agente ele prevê o resultado e continua praticando a conduta, né? Isso implica que houve uma efetiva previsão do resultado, né? O que sugere que o agente está ciente dos riscos que foram envolvidos, mas está disposto a correr esses riscos para alcançar um benefício maior. A expressão assumir o risco, se tomada em sentido comum e leigo, permite considerar como dolosa qualquer conduta que a rigor é culposa, já que a culpa nada mais é do que uma conduta arriscada. Exemplificadamente, aquele que excede a velocidade do automóvel para chegar em determinado lugar praticou uma conduta arriscada. Aos olhos do leigo, ele não vê que assumiu o risco do acidente. Bem, essa segunda questão, apontada acima de ordem semântica, é muito problemática nos casos que envolvem homicídio no trânsito. Se o condutor está embriagado ou em situação de racha, lhe é imputado o crime de homicídio doloso, ainda que nos autos não haja um elemento concreto sequer de que o agente de fato tenha atuado com o dolo eventual. E como o julgamento de homicídio doloso é realizado por juízes leigos, torna-se muito fácil convencê-los de que o réu assumiu o risco e por isso agiu com dolo eventual. A diferença entre dolo e culpa é imensa.
No dolo eventual, o motorista prevê o resultado e o admite, sem buscar evitá-lo. Portanto, assume o risco de produzi-lo. Esse é um homicídio doloso, previsto no artigo 121 do Código Penal, que está sujeito a pena de 6 a 20 anos ou de 12 a 30 anos, se for qualificado, sendo julgado pelo tribunal do júri. Boa noite, pessoal. Meu nome é Breno. Eu fiquei com o grupo que vai falar sobre a parte do homicídio no trânsito e eu fiquei com o tópico da culpa consciente. Primeiro, o que é a culpa consciente? A culpa consciente é quando o autor ele prevê o resultado da conduta dele, mas ele acredita que com suas habilidades aquele resultado não vai acontecer. Ou seja, ele não assume em momento nenhum o resultado, o risco do resultado. Para ficar mais fácil de entender, é aquela famosa frase que quando acontece a conduta, quando acontece o resultado da conduta, ele fala, ih, danou-se. Um exemplo é o marido. Ele está atrasado pro aniversário da sua esposa, né? Daí ele vai, pega o carro, vai a 200 por hora. E lá embaixo, ele enxerga uma velhinha passando lá na faixa de pedestre. Mas ele não desacelera. Ele fala bem assim, eu sou bom, sou perito no volante, sou piloto de Fórmula 1. Eu vou conseguir evitar que eu atropele ela. Mas aí, chegando mais perto, ele vai de encontro à senhora e não consegue tirar o carro dela. Ele fala, ih, danou-se. Ele preveu a conduta, mas em momento nenhum ele assumiu aquele resultado. Ele entendeu que com as suas habilidades ele poderia evitar aquele resultado.